Bom, pessoal, chegou a nossa hora do conto. Hoje nós vamos terminar de ler o livro da Malala, né? O último capítulo. O capítulo anterior foi tenso, que foi quando ela tomou o tiro, quando ela sofreu o atentado. E agora no capítulo 10 a gente vai ver como ficou depois disso tudo, certo? A partir da semana que vem a hora do conto vai ter a ver com o mês da consciência negra, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10 do livro da Malala. Foi esse tiro que me levou ao Vale do Swat. Quando visitei a escola Kuchal, o lugar de Malala estava vazio e a entrada era vigiada por 2 policiais armados. Na classe dela estudavam 31 meninas, 31 menos uma. Moniba, sua melhor amiga, havia talhado o nome de Malala na carteira onde sentavam juntas e decretado: só será ocupado quando a Malala voltar. Mas ainda não se sabia se a amiga voltaria. No terraço havia um grande cartaz com uma foto da Malala e nos corredores, colados nas paredes, dezenas de cartões enviados por pessoas do mundo inteiro com voto de melhoras. Querida Malala, sua coragem e força são uma inspiração para todos nós. Desejamos que você, Shazia e Kainat se recuperem logo e tenham apoio em sua luta pela educação. O clima, depois do atentado, ainda era de medo. Por causa disso, as alunas da escola Kuchal tinham sido orientadas a não conversar com estranhos. E eu era uma estranha naquele lugar. Mas as meninas do Vale do Swat sempre foram muito corajosas. Então, vendo que eu era apenas uma jornalista, bolaram um jeito de falar comigo, passando-me bilhetes escondidos. Em um dos bilhetes havia 3 endereços. O inverno se aproximava e o clima começava a mudar. Minha viagem estava chegando ao fim e eu ainda tinha uma missão: ir até aqueles endereços misteriosos que as colegas de Malala haviam me passado. Então, numa manhã de céu fechado e chuva fina, eu segui pelas ruas de terra que aos poucos se transformavam em lama, até chegar a um beco sinistro. O lixo se acumulava e as portas fechadas do que parecia ser pequenos comércios enferrujavam. O cenário era de abandono. O beco tinha acesso pela praça Gulshan, transformada em campo de batalha durante a guerra e agora ocupada por tanques do exército. No número escrito no papel havia uma portinhola de madeira que dava acesso a uma escada. Bati palmas, mas ninguém atendeu. Subi. Foi somente quando afastei a cortina, depois do último degrau, que avistei Shazia, a menina que estava sentada ao lado de Malala no Dina, naquele dia tenebroso, e que também tinha sido baleada. Shazia me recebeu com um sorriso tímido. Ela tinha acabado de sair do hospital, depois de 1 mês de internação, para tratar os ferimentos no ombro e na mão, e ainda se recuperava do trauma. Encontrei-a sozinha, lendo um caderno com mensagens das colegas da escola, o véu preto cobrindo-lhe os cabelos e parte do corpo. Ela vivia ali com os pais e 2 dos 8 irmãos. Quando cheguei, a mãe cozinhava num fogão a lenha no pequeno terraço, e a fumaça que exalava dos panelões inebriava o ar com o aroma agridoce de chutney. Passamos a manhã juntas, conversando em seu quarto, decorado com tapetes coloridos, almofadas bordadas e guirlandas de flores. Foi quando ela me contou tudo o que aconteceu naquele dia sombrio. Mas as lembranças ainda a deixavam ansiosa. Ao falar, tinha a respiração curta e o coração acelerado. Tem medo? Eu perguntei. Um pouquinho, Shazia confessou com a voz frágil, quase inaudível. Mas disse que esse pouquinho ia ficando menor e ela mais forte a cada dia. Na noite anterior ao atentado, Shazia me contou que ela havia sonhado com um tiro.
Não conseguia se lembrar de onde estava, nem do rosto do algoz. As imagens eram turvas em sua mente, ao mesmo tempo sonolenta e vigilante. Como eram as noites mal dormidas das meninas do Vale do Suate desde os conflitos. Shazia acordara com o próprio grito, encharcada em suor, e sentira-se aliviada ao perceber que era apenas um sonho. Muitas vezes, antes, quando o Vale estava em guerra, ocorrera o contrário. Pensava estar tendo um pesadelo quando era realidade. Naquela noite, ela teve dificuldade para voltar a dormir. Mas no dia seguinte, concentrada na prova, esqueceu-se daquilo. Foi quando tudo aconteceu que Shazia se lembrou. O sonho. Shazia ainda não conseguia dormir bem quando nos encontramos, por causa das más lembranças que demoravam a passar. Mas já tinha outros sonhos. 3, para ser exata. O primeiro era voltar a estudar. O segundo, tornar-se médica. E o terceiro, ajudar outras meninas a ir para a escola. Não eram sonhos tão fáceis quanto para muitas crianças que podem ir para a escola todos os dias. Não deveria ser assim, mas ir para a escola continuava sendo perigoso no Vale do Suate. E depois do atentado, o exército decidiu que Shazia só voltaria a estudar acompanhada por soldados. Já imaginou? Agora é muito difícil ir a qualquer lugar. Tenho que pedir autorização para minha mãe, que pede para o meu pai, que pede para o policial, que pede para o chefe dele, que pede para o exército, que decide e informa o policial, que informa para o meu pai. Preciso de pelo menos 1 hora até ter autorização só para deixar a casa, diz Shazia, rindo muito do próprio drama. No dia anterior à nossa conversa, ela havia saído de casa pela primeira vez para visitar uma amiga. O policial a levou em um rickshaw. Shazia e eu rimos ao imaginar a cena. Enquanto conversávamos, o tal policial armado entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama sem pedir licença. Queria escutar o que falávamos e eu decidi que estava na hora de ir embora. Me despedi de Shazia e prometi manter contato. Ixalá, disse-me ela. Fui embora pensando em como a vida das meninas no Vale do Suate é difícil e em como eu sou privilegiada por ter frequentado a escola, sem que isso representasse qualquer perigo. Embora as coisas não sejam assim para muitas crianças, também no meu país. Pensativa, segui meu caminho até o segundo endereço escrito no bilhete. 1 quilômetro adiante, pelas vielas de muros altos tão típicas no Suate. Assim que dobrei a esquina, depois de um campo de areia onde os meninos jogavam cricket, encontrei 2 policiais fortemente armados. Acho que eles se assustaram mais comigo do que eu com eles. Antes de perguntar-lhes qualquer coisa, espiei pela fresta da porta entreaberta e reconheci Cainate. De pele muito branca e bochechas rosadas, com as primeiras espinhas da adolescência, que em nada reduzia sua beleza. Ela usava um véu preto pincelado por pequenas flores na cor lilás, combinando com a túnica bordada e enfeitada com uma faixa de renda cor-de-rosa, a cor preferida de Cainate, como a de Malala, e tudo combinando com as meias de listras coloridas. As pantufas eram um sinal de que não pretendia sair. Então, ela me convidou a entrar. Desde o atentado, Cainate quase não colocava o nariz para fora. Sentia-se deprimida e entediada em suas próprias palavras. Só uma vez, exato 24 dias depois, os militares permitiram que visitassem as colegas de classe na escola Cuchal. Mas a visita só durou 2 horas e, por ordem dos soldados, ela teve de voltar. Fora essa pequena aventura, Cainate passava as tardes na companhia do pai, sempre ao seu lado. Um chauá camês impecável, um homem baixinho e rechonchudo, com escassos fios de cabelo alinhados para o lado, um portentoso bigode e voz tão doce quanto a da filha. No dia em que tudo aconteceu, Cainate ficou tão apavorada que se recusou a descer do Dina e obrigou Usman Ali, o motorista, a levá-la para casa, mesmo ferida.
Ao vê-la chegar com a roupa suja de sangue e tremendo, o pai teve um ataque nervoso e quase foi parar no hospital com ela. Ficou tão preocupado com a segurança da filha que nunca mais a deixou sozinha, apesar da presença dos 2 policiais que vigiavam a porta dia e noite. A casa da família fica em Macambag, adjacente ao Gracie Ground, um campo de cricket herdado dos britânicos, usado pelos homens das montanhas para o castigo e a execução de condenados, um teatro público do terror. Desde aqueles tempos, Kainat sentiu o coração apertado. Nos dias que antecederam o atentado, a sensação tinha ficado ainda mais forte. Havia uma tristeza profunda em mim, um sentimento que eu não podia explicar, ela me disse. 3 dias antes de tudo acontecer, Kainat comentou com o pai sobre aquele sentimento ruim e pediu que ele a levasse a um lugar bonito para que pudesse se distrair. A família decidiu fazer um passeio e o local escolhido foi o Palácio Branco, lembranças de tempos de paz no vale. Mesmo assim, o sentimento de tristeza não passava e Kainat todo o tempo sentia vontade de chorar. Dados os eventos que se seguiram, muitos entenderiam o que aconteceu com as meninas naquela noite como premonição, mas lidar com a violência era rotina no Vale do Swat. Cada uma em seu quarto, a poucas quadras de distância uma da outra. Malala, Kainat e Shazia tentavam diariamente superar seus medos e angústias. Quando estou sozinha, aquelas cenas voltam e eu sinto de novo o cheiro de sangue, ela me confessou. Por causa dessas lembranças, Kainat passou a ter medo de escuro e quando dormia sonhava em vermelho. Ela dividia o quarto com a irmã e 2 irmãos, que estavam ajudando a atravessar aqueles tempos difíceis. No outro quarto dormiam os pais. A comida era preparada em um fogareiro, tambores de plástico azul estavam espalhados no quintal para armazenar as águas das chuvas. Não havia energia elétrica e por isso Kainat passava os dias no terraço, aproveitando a luz natural para ler. Embora não tivesse voltado para a escola, Kainat fazia questão de continuar estudando, com a ajuda do pai, professor de ensino fundamental. Temia que o homem que atirou nela, em Shazia e Malala, voltasse para garantir que jamais fossem para a escola de novo. Mas algo de mágico havia acontecido. Por causa desse incidente, tive coragem para lutar por educação. Se for a vontade de Deus, ninguém vai me impedir de realizar meus sonhos, Kainat me disse. Ao fundo, ecoava na Torre das Mesquitas o último chamado para a reza do dia. O Corão diz que a educação é compulsória para meninos e meninas. Talib quer dizer estudante, ela lembrou. A educação nos afasta de males e demônios e nos leva na direção certa. Desde que tinha 8 anos, Kainat passava as tardes estudando o Corão, com outras meninas em uma madraça improvisada na casa de uma vizinha. Caminhava para o 3º estágio dos estudos religiosos, que era interpretar os textos. No 1º estágio, aprendia a ler em árabe. No 2º estágio, traduzia as palavras com a ajuda de uma professora. Todas as meninas do Swat estudam o Corão, em casa ou em uma madraça. É mais ou menos como os cristãos estudam para a primeira comunhão. O que eu gosto muito em Malala é que ela continuou brigando e insistindo em advogar por educação, mesmo sabendo que corria riscos. Admiro o seu jeito. Isso nos dá coragem agora, prosseguiu Kainat, enquanto me mostrava fotos da amiga que guarda em um velho computador. Ao final, Kainat me fez um pedido. Diga às meninas de todo mundo que se tornem Malalas e lutem por educação até que todas possam ir para a escola. Outro exemplo de coragem para Kainat é sua mãe, uma das poucas mulheres que trabalham no Vale. Ela visita as casas, ensinando as crianças a lavar bem as mãos
escovar os dentes, entre outras tarefas que envolvem cuidado com a higiene e a saúde. No passado, Cainat a acompanhava e surgiu daí o desejo de se tornar médica, assim como Shazia ainda sonha e como Malala sonhou em ser um dia. Medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no SWAT. As outras oportunidades ainda são dadas somente aos homens. É por isso que quase todas as meninas do Vale sonham em ser médicas. No dia em que encontrei Cainat, seus olhos grandes e negros fitavam, através de óculos retangulares de aro grosso, um livro de biologia. Era o mesmo que levava no colo no dia do atentado. Na última página lia-se: "Nós queremos paz." Um galo atrasado cantava à distância, anunciando a hora de ir embora. Então eu parti. Mas havia ainda um lugar a visitar, e em meu último dia no Vale do Swat fui procurá-lo. No endereço anotado no papel não passava carro. Um portão e alguns degraus davam acesso a um atalho, partindo das margens do rio para a rua estreita e ladeada por muros altos. Continuamos a pé, eu na frente, Ejaz atrás de mim e Sana atrás dele. De repente, houve passos a mais no nosso caminho. Um estranho nos seguia. Viramos uma esquina, ele virou atrás de nós. Apertamos o passo, ele apressou o ritmo, até que Ejaz se irritou. E quando Ejaz se irrita, ele, que é um homem grande, tem um vozeirão, pode ficar tão assustador quanto um gigante bravo. "O que é que você quer?" trovejou, virando-se abruptamente em direção ao homem, que desapareceu num susto. Ufa! Mais tarde descobrimos que ele era um espião, enviado pelo governo para nos bisbilhotar. Um espião de verdade. Continuamos até que, no fim da rua, dei de cara com um homem armado. Ele vigiava atento uma casa de muro alto e portão cinza, e tinha ordens para não deixar ninguém entrar. Ainda não sei como o convenci. Eu não falava a língua dele, nem ele a minha. Mas toda vez que isso acontece, eu uso as palavras mágicas que sempre ajudam nesses casos. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Pelé, porque todo mundo gosta de futebol do Brasil. "Ronaldo!" ele repetiu. E assim como um passe de mágica, nos tornamos cúmplices. Falávamos a mesma língua. Usando a arma para me apontar o caminho, ele abriu o portão e deixou que eu entrasse. "Ande logo, ninguém pode saber que está aí", disse Sana, traduzindo as palavras do homem por trás do muro, como numa brincadeira de telefone sem fio. No jardim coberto de primaveras floridas, reconheci a laranjeira ao pé da qual Malala costumava se sentar para ler à luz do dia. Aquela era a casa da Malala. Era térrea e com a entrada pelos fundos. Na cozinha havia panelas espalhadas por todos os lados, como se alguém tivesse deixado o almoço por fazer. Na sala escura, os sofás estavam cobertos com lençóis e um velho computador jazia apagado em um canto. Do outro lado, avistei uma porta fechada. Não pensei duas vezes, girei a maçaneta. A porta não estava trancada. Era o quarto da Malala, mas ela não estava lá. Encontrei um ambiente vazio e frio. O cobertor florido, seu preferido, estava dobrado ao pé da velha cama. A cortina vermelha desbotada era salpicada de estrelinhas que já não brilhavam. Malala ainda dormia em um sono profundo, agora em um lugar bem distante dali, um hospital em outro país, onde se recuperava do tiro. Ninguém sabia se voltaria a acordar um dia. Tenho para mim que sonhava com a escola. Seu quarto está cheio de lembranças. Um caderno com palavras rabiscadas aqui, lápis coloridos, pincel e nanquim no outro canto ali. Espiei de relance uma gaveta entreaberta e lá encontrei as provas de física e álgebra que Malala fez. No armário havia 2 lindos lenços, um azul e um rosa, com bordados de cristais. Nas paredes, úmidas e já manchadas pelo mofo, o único enfeite era um quadrinho de flores. Será que Malala o pintou?
Era um quarto simples, mas na pequena estante lá estava ele, em tamanho gigante, o prêmio que ela ganhou, um cheque de 3 milhões de rúpias, mais de 100 mil reais, por lutar pela educação das meninas. Antes de sair, girei os olhos pelo cômodo mais uma vez e uma linda foto me chamou a atenção. Malala com o pai, o professor Ziauddin, que a ensinou a gostar tanto da escola. Àquela altura, porém, o soldado já gritava lá fora. Estava mesmo escurecendo e era melhor ir embora. A viagem de volta para casa seria longa. Na estrada, eu recordava as aventuras que vivi e me lembrei de quando ouvi no rádio a ameaça para que jornalistas não viajassem ao Vale do Suate. Agora, a salvo, liguei o rádio do carro e ouvi outra notícia. Dessa vez uma notícia boa, a de que Malala havia acordado do sono. Ela estava em um hospital para tratamento de feridos de guerra, o Queen Elizabeth Hospital. Fica na Inglaterra, a terra da rainha, aquela mesma que visitou o Vale do Suate um dia. Malala tinha sido transferida para esse hospital enquanto dormia. Ao acordar, percebeu que estava sozinho em um lugar estranho. Tinha dificuldades para respirar e já não podia sorrir. A bala tinha ferido o lado esquerdo do seu rosto delicado. Por um instante, Malala ficou triste ao se olhar no espelho, mas logo voltou a se sentir feliz porque estava viva. O pai, a mãe e os irmãos viajaram para a Inglaterra e seu reencontro foi muito emocionante. Na noite passada, quando nós a reencontramos, havia lágrimas em nossos olhos, mas eram de felicidade. Felicidade, disse Ziauddin logo depois da filha acordar. Enquanto Malala dormia, sua vida mudou. E o mundo mudou um pouquinho também. A notícia de sua quase morte tinha se espalhado como um fogo na floresta, me disse seu tio Ahmed. E ele tinha razão. Com o atentado, os homens das montanhas pretendiam calar Malala, mas o feitiço virou contra os feiticeiros. No lugar disso, eles fizeram com que sua voz se tornasse ainda mais forte. Malala passou a ser ouvida nos 4 cantos e fez novos amigos no mundo inteiro. Todos acenderam velas e fizeram vigília por sua recuperação. Malala ficou 4 meses internada e passou por 4 cirurgias. Adivinhem qual foi a primeira coisa que Malala pediu que levassem para ela no hospital quando acordou? Livros. Devagarzinho, ela recomeçou a ler e a escrever. Já respirava melhor e aos poucos voltou a falar e a ouvir. Ela emocionou o mundo com o discurso que fez na ONU. Sua luta pela educação das meninas ganhou atenção global e milhares de pessoas se uniram a ela. Malala recebeu doações para ajudar milhões de meninas e meninos que ainda estão fora da escola. Ela entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. 5 meses e 10 dias depois do tiro, Malala estava de volta à sala de aula, em uma escola só para meninas, na cidade inglesa de Birmingham, onde a família vive agora. Eu realizei um sonho. Penso que é o momento mais feliz da minha vida porque estou voltando para a escola. Hoje eu tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre política, sobre direitos sociais e sobre a lei. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo, ela disse no primeiro dia de aula. O primeiro dia do resto da sua vida. E Malala voltou a sorrir, porque continuava sendo apenas uma menina que queria ir para a escola. Esse livro é um livro que conta uma história real, uma história muito séria, né, de atentado terrorista. E graças a Deus que Malala sobreviveu e está hoje aí no mundo fazendo tanta coisa boa como a gente leu no nosso livro de português, que ela vai ajudar meninas brasileiras que estão fora da escola. Né? Ela continua fazendo o seu trabalho, se formou na faculdade já. E aqui eu tenho, o livro mostra algumas fotos, né? Tem aqui o Vale do Suate, a praça principal, aqui as mulheres de burca, um vendedor de comida,
Aqui é uma cerimônia da época que o SWAT vivia em paz, certo? Aqui tem um ancião, aqui também como elas cozinhavam no fogão a lenha, as meninas se divertindo dentro de casa, aqui a jornalista coberta com lenço, o portão da casa da Malala, o quarto da Malala, aqui as meninas no pátio da escola cantando o hino nacional, e aqui a Malala recebendo um prêmio na escola. Olha como ela é linda. Viu? Aqui tá a Kainat, na visita que a jornalista fez a ela. E aqui a Kainat conversando. Aqui é Shazia. Aqui é Kainat e aqui é Shazia. A Shazia ajudando ela a cobrir o rosto com lenço. E aqui é a Kainat. Viu? Então, assim, esse livro mostra como nós somos felizes, né? Apesar de todos os problemas do Brasil, nós ainda somos muito felizes, porque o nosso Brasil, apesar de ser violento, de ter tanto roubo na política, de ser tão mal administrado, a gente consegue a escola, a gente consegue trabalhar, né? Então, existem pessoas no mundo que vivem situações muito piores que a gente. Então, nós temos que agradecer todos os dias por tudo que a gente tem de bom na nossa vida e principalmente porque a gente consegue a escola. Como é importante a escola, né? Um beijo e até a próxima hora do conto.